Graça e paz, queridos. Que bom que você está nesta noite, mais uma vez, para louvar e bendizer o nome do Senhor dos Exércitos. Quero, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor e convidar você a fazer isso também. Por mais uma noite nós estamos reunidos na presença do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor dos Exércitos e que nesta noite você se desprenda de todas as coisas, você viva este momento para o Senhor, em o nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor, com o coração agradecido, Senhor, gratos por mais uma noite o Senhor nos conceder a oportunidade de estarmos na Sua presença, Deus, para Te louvar, para Te bendizer, para Te enaltecer, na beleza da Tua santidade. Senhor, muito obrigado pelos livramentos que vimos e pelos livramentos que não vimos. Por tudo aquilo, Senhor, que passamos durante, Senhor, este dia, aquilo que nos fizeram, talvez, Senhor, repensar, nos fizeram até, talvez, Senhor, nos entristecemos, Senhor, na alma. Tudo isso, Senhor, eu quero apresentar diante de Ti nesta noite e pedir, Senhor, que nada possa impedir, Senhor, o Teu agir nas nossas vidas. É o momento de nós cultuarmos, de nós declararmos o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam. Pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que o Senhor escreva o nosso nome no livro da vida, que o Senhor nos dê, Senhor, a salvação e que nos leve para o céu. Pai, nós sabemos que somos falhos, somos incompletos, mas nesta noite tem misericórdia de nós. Fala conosco, usa, Senhor, a Tua palavra para mostrar, Senhor, o quanto nós precisamos de Ti. Deus, em nome de Jesus eu Te peço e Te agradeço, de agora e para sempre. Amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus, por mais uma noite na presença do Senhor. E eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 5. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, do versículo de número 1 até o versículo de número 5. Quem achou, diga amém. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Eu vou ler para você. Vou ler numa versão mais atualizada para ficar melhor a compreensão. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, e o exorto solenemente, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpre plenamente o seu ministério. Eu vou ler em outra versão aqui e convido você a ler novamente esse texto. Conjuro-te,
pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. E aí eu queria me ater ao versículo 5 que diz: mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Pai Celestial, amantíssimo da minha alma, esta noite, Senhor, nós estamos na Tua presença mais uma vez, Senhor. Agora pedindo para que o Senhor não abençoe a Sua palavra, porque ela já é, Senhor, a Sua própria boca falando. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia da nossa vida, da nossa, Senhor, situação como homens, como mulheres, e que nós possamos, em nome de Jesus, sermos, Senhor, ó Deus, repreendidos, exortados, ensinados pela Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória em nome de Jesus. Nesta noite, queridos, eu gostaria de falar com você sobre a importância ou porquê nós devemos ler a Bíblia. Porque conhecemos e ficamos sabendo que Deus exige de nós a respeito desses dias. Como você sabe, eu gosto de falar a respeito de alguns contextos, do contexto, melhor dizendo, para ficar algo mais, para você se entender o que estava acontecendo. Eu quero falar para você da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, o seu filho na fé. Já falei a respeito da segunda epístola a Timóteo, onde Paulo, aproximadamente nos anos entre 66 e 67, 66 e 67 depois de Cristo, ele escreve, tanto na primeira carta quanto na segunda carta, algumas orientações ao jovem ministro de Deus a respeito do compromisso com o ministério, da batalha, da responsabilidade, das instruções, daquilo que ele vai sofrer durante a sua trajetória como servo do Senhor. E é interessante que ele começa dizendo a Timóteo, e ele deixa sempre frisado nas suas cartas que ele é alguém escolhido pelo Senhor segundo a promessa da vinda de Cristo. Ele deixa muito claro, a Bíblia deixa muito claro por intermédio de Paulo que Jesus voltará. Por mais que muitos, como diz a palavra, tenham esse dia, esse momento como tardio, como ficcional, como alguma coisa que já até passou para alguns que pregam determinadas doutrinas, mas o certo é o seguinte: Jesus virá para buscar a sua igreja.
E Paulo começa a exortar o jovem Timóteo, e ele vai dizendo para Timóteo que é para ele ficar firme. E quando a gente começa o capítulo 3, Paulo vai dizer, olha, fica firme porque sobrevirão nos últimos dias tempos trabalhosos. E quando ele diz tempos trabalhosos, ele quer dizer do grego chalepos, que quer dizer tempos difíceis. Tempos que vão ser difíceis de lidar. E ele vai dizendo, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, aqueles que serão irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, uma hora estão de um jeito, outra hora estão de outro, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do mundo do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. E Paulo vai dizendo para Timóteo, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, cativam mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas pelas concupiscências, pelos desejos da carne, que nunca chegam ao conhecimento da verdade. E ele até traz uma situação onde, lá no capítulo 7 do livro de Êxodo, onde Moisés está diante do faraó, e ele então pede que faraó libere o seu povo, e ele tem na mão só um cajado, e faraó pede uma prova, e ele toca, e põe o cajado no chão, o cajado vira uma cobra. Eles chamam os seus encantadores, faraó, Janes e Jambres, e os encantadores também fazem algo semelhante a que fez Moisés, só que tem uma diferença. A cobra que se foi transformada do cajado de Moisés, ela engoliu a cobra do cajado que foi transformado do cajado de James e Jambres. Então ele está dizendo, vão ser dias difíceis, Timóteo. Assim também esses resistirão à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, meu modo de viver, a intenção, a fé, a longanimidade, o amor, a paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua infância sabes as sagradas letras, que podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E aqui ele fala a respeito da Bíblia, no versículo 16 do capítulo 3.
toda escritura é divinamente inspirada. É proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E aí onde nós lemos: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, e voltando-se às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Paulo está dizendo que para Timóteo cumprir o seu ministério, mas tu sê sóbrio em tudo. Mas tu sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É interessante que nos dias em que nós vivemos, e a Bíblia ela é tremenda por conta disso, porque ela traz a cada um de nós lampejos de situações, de momentos. Esse livro, esta carta, essa epístola foi escrita por Paulo no final da sua vida, aproximadamente entre os anos 66 e 67 dos nossos dias. Paulo era um homem sábio, um homem que foi instruído aos pés de Gamaliel, um homem que conhecia a doutrina. Paulo tinha conhecimento da palavra. Paulo era fariseu dos fariseus. Paulo era alguém que conhecia a lei mosaica. Paulo tinha uma história com Roma. Paulo conhecia várias vertentes culturais. Paulo era um homem culto. Mas agora ele está chegando ao final da sua vida e ele traz nada muito rebuscado. Ele traz para Timóteo conhecimento, experiência, inspiração do próprio Deus. Paulo traz um pouco daquilo que ele viu, da transformação que ele viu. Ele está dizendo, dias trabalhosos, você vai ter que lidar com dias trabalhosos, dias difíceis. Nos últimos dias, nós temos visto isso acontecer. Os dias têm sido trabalhosos, os dias têm sido difíceis. E o ide da igreja, a vontade de Deus para a igreja, tem ficado em segundo plano. O homem tem deixado, e quando eu digo homem, eu não digo o homem que não conhece ao Senhor, mas o homem que teme a Deus. O homem que conhece o Deus Todo-Poderoso, aquele que é capaz de fazer todas as coisas.
ele tem destruído, tem minimizado, tem diminuído o poder desse Deus e tem deixado de praticar aquilo que ele nos mandou praticar. A leitura da palavra de Deus, a própria Escritura, que é divinamente inspirada, a Bíblia não é um amontoado de palavras. A doutrina que a Bíblia traz, e eu ouvindo alguns pastores, eu fiquei impactado quanto a isso, porque nós, na igreja, nós não vivemos, ou às vezes deixamos isso passar. A igreja desses dias, ela não está vivendo como que se Jesus fosse voltar. Nós estamos sempre esperando o amanhã. E essa palavra que Deus me traz ao coração nesta noite, é uma palavra de despertamento para a tua vida, para a minha vida. É uma palavra de despertamento porque os dias são difíceis. Nós temos visto que um fato, uma situação, nós temos visto que uma pandemia parou toda uma terra. Não houve ricos, não houve pobres que não fossem assolados, que não fossem tocados por conta desse vírus. E até hoje, nós ainda estamos sofrendo reflexos acerca disso. Mas o homem ainda não entendeu que é chegada a última hora. João, na sua epístola, vai dizer que, aleluia, o Senhor está chegando, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lá no livro de Apocalipse, ele vai dizer que a única coisa que a fidelidade produz é a vida eterna. Muitos de nós estamos preocupados com a dificuldade do dia, mas estamos esquecendo que nós temos um propósito nessa terra de sermos sóbrios, de sermos evangelistas, de sermos pregadores do Evangelho em tempo e fora de tempo, que as nossas vidas precisam ser vidas verdadeiramente cativas, levadas ao Senhor, que nós devemos ter vidas ilibadas, vidas que não maculem, que prestem um serviço ao reino de Deus. E muitas vezes nós, por não conhecermos a palavra, por estarmos distanciados da palavra, pela dureza do nosso coração, estamos deixando de cumprir o ID do Senhor e estamos afastando a igreja do seu propósito, tirando o nosso objetivo, tirando o objetivo da igreja na terra. Nós temos nesses dias difíceis nos preocupado com as nossas questões, nós temos trazido carga para as nossas vidas, nós temos sofrido a investida do inferno, porque nós deixamos de acreditar, de viver princípios básicos, basilares da palavra. Paulo está dizendo: ser sóbrio, em tudo sofre as aflições, porque as aflições são afeitas àqueles que são do Senhor. Mas pela nossa concupiscência, pela nossa jactância, pelo nosso orgulho, pelo nosso desejo carnal, por nós não queremos nos reconciliarmos, nós utilizamos de subterfúgios para tentar praticar, para tentar alcançar o coração de Deus. Mas Deus não se alcança por meio de atalhos.
Há só um caminho, e o caminho que Deus é alcançado é por meio da verdade, é por meio da palavra. Aleluia, a Bíblia está dizendo que ela foi inspirada toda, divinamente inspirada, aleluia, proveitosa para ensinar. Nós precisamos ser ensinados pelo Senhor. Nós precisamos ser ensinados pelo Senhor. Nós precisamos, aleluia, ser ensinados pelo Senhor, para nós o quê? Para nós corrigirmos, para nós repreendermos, para nós exortarmos, para nós impedirmos que situações que estejam contrárias à Bíblia nos atinjam a nossa casa, atinjam a nossa família. Nós às vezes queremos confundir doutrinas com costumes. Eu já falei a respeito disso na igreja. Costume. E ontem eu ouvi um pastor, eu e a pastora Marceli, e achei muito interessante. Existia uma época em que o homem cristão, para ser cristão de fato, ele precisava usar chapéu, ter bigode e ter o guarda-chuva. Era um sinal, era uma característica que ele era de determinada denominação. Costume passa, costume é feito pelo homem, costume vai embora. Costume o tempo se encarrega de anular. Eu sou de uma época onde o computador, eu ouvi de um irmão, o computador era coisa do diabo. Só que hoje o computador, a informática, a tecnologia é o que me dá a condição, de falar contigo aí na sua casa, nesse momento de pandemia. Nós precisamos entender que nós é que fazemos aquilo que o Senhor nos dá, a oportunidade que o Senhor nos dá, nós é que fazemos para o bem ou para o mal. Nós temos acesso à palavra, nós temos acesso ao conhecimento da palavra, mas a nossa verdade não pode prevalecer. O que deve prevalecer é a verdade do Senhor. E a Bíblia diz que quem conhece a verdade do Senhor é liberto. Quem conhece a verdade do Senhor anda de cabeça erguida. Quem conhece a verdade do Senhor invoca o nome de Deus e é ouvido. Quem conhece a verdade do Senhor não anda de forma rasteira, não anda pelos cantos, não anda nas sombras. Quem é do Senhor anda às claras. Quem é do Senhor vive uma vida reta, uma vida íntegra. A Bíblia diz que nós devemos manejar a palavra para que quando precisássemos a utilizar, não tenhamos vergonha, não sejamos envergonhados. E esse pastor contava uma história de que a mulher do pai dele tinha uma bicicleta, e essa bicicleta, talvez você tenha ouvido essa história, e essa bicicleta chegou ao conhecimento do pastor. O pastor disse que era pecado. Ele tinha duas opções: ou deixava a mulher ou quebrava a bicicleta, porque não podia usar a bicicleta. Então há situações que eu vim de uma situação, de uma caracterização, de uma característica, de um estereótipo de crente que não podia fazer nada, que não podia assistir televisão, que não podia assistir rádio, que não podia ouvir rádio. Alguns tinham de forma escondida. Só que as coisas foram acontecendo, as coisas foram passando.
E aquilo que era muito rígido se tornou muito brando. Nós estamos vivendo um momento de polarização de todas as coisas. Quando você, pelo fato de você não se manifestar num determinado polo, num determinado lado, automaticamente você se apresenta como o oposto do outro. Porque eu não sou da esquerda, eu supostamente sou da direita. As pessoas hoje polarizam tudo. Se eu não sou da direita, supostamente eu sou da esquerda. Pelo fato de eu ter na minha Bíblia alguns conceitos. Isso não me autoriza, ou não quer dizer que eu seja um opositor de algumas coisas. Eu não sou homofóbico, porque a minha Bíblia diz que eu não devo aceitar esse tipo de pecado, esse tipo de atitude. Eu amo o pecador, mas não amo a sua prática. Eu respeito, mas eu não aceito. Eu não aceito porque isso é uma determinação pessoal minha. É porque a minha linha de conduta, a minha conduta de fé, a Bíblia, ela diz que isso não é permitido, e se não é permitido, eu creio na minha Bíblia, eu creio na inerrância da Bíblia, eu creio na verdade da Bíblia. O que é pecado, o que foi pecado no tempo de Jesus, continua sendo pecado hoje. Eu não posso aceitar, eu não posso partilhar, eu não posso trocar valores, eu não posso, eu achei interessante que eu não posso barganhar aquilo que não é meu. Eu não posso. E nesta noite, aleluia, essa palavra pode parecer dura para alguns. Eu queria, em nome de Jesus, que eu tivesse mais tempo para dizer, mas eu preciso correr aqui. Nós temos que ser o exemplo deste mundo, desta terra difícil, dessa dificuldade. Não adianta eu sentar em cima dos meus pecados e apontar os pecados dos outros. Não adianta eu querer viver a minha verdade, viver a minha razão. Deus, se você for obediente ao tempo de Deus sobre a sua vida, Deus vai te dar a oportunidade, porque o desejo de Deus é que todos nós sejamos, conforme Paulo diz, sacerdotes, que nós sejamos, evangelizemos, que nós tenhamos pleno conhecimento, que nós tenhamos a proximidade com Deus. Deus quer nos encontrar, Deus quer ter intimidade conosco, essa é a verdade de Deus. Mas nessa noite, o que eu quero trazer para a nossa história, para a nossa vida, para dizer a você, é que muitas vezes nós estamos, por rigidez, aleluia, que foram vividas, nós estamos abrindo mão de conceitos basilares, nós estamos deixando de respeitar, de vivenciar aquilo que não pode ser trocado, que não pode ser barganhado. Não, isso daqui não é um escambo, não, você oferta, e Deus vai te dar liberdade, legalidade para você fazer o que você quiser. Não, a Bíblia, ela é muito rígida quando ela diz: haverá dias difíceis, Timóteo, mas seja sóbrio, seja um evangelista, siga fiel, aleluia, em tudo, sofre as aflições, porque num tempo em que nós estamos vivendo, você ser uma pessoa que quer trazer uma palavra reta, de dignidade, uma palavra onde o crente tem que ser sim, sim, não, não. O crente, aleluia, precisa viver uma vida, aleluia, ilibada. Ele precisa ser um exemplo para o seu vizinho, ele precisa ser um exemplo
não só com a sua boca, não só com palavras, mas com a vida, aleluia. Eu preciso entender que a minha vida é, como diz Paulo, uma carta, aleluia, para que as outras pessoas possam ler. Muitas vezes hoje nós somos crente da moda, nós somos crente do modismo. É interessante que muitos estão querendo, aleluia, vincular, fazer a Bíblia, trazer as verdades de Cristo segundo a tua vontade. Não, nós não temos escolha, nós somos escolhidos, e o escolhido cumpre a vontade daquele que o escolheu. Existem coisas que não temos como trocar. Nós temos que projetar, nós temos que introjetar, nós temos que ser igreja de dentro para fora. Eu não posso dizer, aleluia, que eu sou igreja só na forma estética, mas eu tenho que, na minha essência, aleluia, dar traços, ter trejeitos, aleluia, daquele que é transformado, porque se eu não for transformado, eu não consigo transformar. Se eu não for alguém, aleluia, lavado, remido no sangue do Senhor, eu não posso falar nada. Aleluia, a Bíblia diz que aquilo que é espiritual se discerne espiritualmente. Não consigo materializar a espiritualidade de Deus, não. Isso não é tempo de igreja, isso não é a minha ação na igreja, isso não é o meu cargo na igreja, não. O que me faz diferente dentro da igreja é eu ter morrido para o mundo e nascido para Deus, aleluia. Todos os dias a nossa luta tem que ser diária, porque, aleluia, todos os dias o velho homem quer aflorar, o velho homem quer se manifestar, mas se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, eu consigo refrear, eu consigo parar, eu consigo entender, aleluia, eu consigo ser sóbrio, viver as aflições e fazer aquilo que a Bíblia me manda, ser um evangelista. Evangelista é pregar as boas novas. Muitas vezes nós queremos pregar boas novas, nós queremos ministrar na vida dos outros e não vemos resultados efetivos, porque o primeiro a ser ministrado tem que ser eu que tenho que ser transformado. Eu é que preciso de deixar de fazer as velhas coisas. Não era nem isso, mas o Espírito Santo sabe o porquê que ele está dizendo isso, me fazendo dizer isso. Quando João tem uma palavra, João tem uma palavra interessante, que ele diz o seguinte: arrependei-vos. Arrepender é eu pedir perdão pelo que eu já fiz e converter-vos, ou convertei-vos dos seus maus caminhos. Essa era o cerne, era o centro da pregação de João Batista: arrependimento e conversão. Porque se tiver só arrependimento, eu me arrependo hoje, amanhã eu pratico o que eu me arrependi. Eu não tenho progressão, eu fico girando em torno do meu próprio eixo, é um looping. Eu dou uma volta de 360 graus e volto no mesmo ponto. Eu preciso ter arrependimento e conversão, porque só arrependimento traz remorso. Eu fico triste, eu fico chateado pelo que eu fiz, peço perdão, amanhã pratico de novo, isso é remorso. Fico remoendo, fico remordendo. Não é transformação, não é ser transformado. Conversão é mudar de direção. Eu estou indo para um caminho,
As minhas atitudes estão me levando para o inferno, mas eu converto, eu reverto, eu mudo a minha direção. Eu mudo a minha ideia, eu mudo a minha estrutura. E como é que eu mudo isso? Eu mudo pela palavra. Hoje o mundo está corrompido. O mundo jaz no maligno. Mas você não precisa fazer parte deste mundo. Nós, como igreja, nós não somos parte deste mundo. Nós devemos ter a nossa vida transformada para tocar pessoas. A igreja precisa nascer de dentro para fora. A igreja precisa ser transformada. Eu achei interessante um testemunho de um irmão que diz o seguinte: que nós vivemos etapas nas nossas vidas e nós temos que aprender com essas etapas. E ele até coloca, Deus tinha um propósito maior, que era criar os céus e a terra. Mas em toda etapa que Deus fazia, Deus agradecia. O homem hoje, e eu volto a dizer, não estou falando do homem fora da igreja, estou falando do homem dentro da igreja. E quando eu falo homem, o ser comum, o ser humano, homens e mulheres, nós somos atraídos pelo grande. Nós buscamos coisas grandes. Nós buscamos grandes eventos. Nós buscamos muitas curtidas no Facebook, no YouTube. Nós buscamos atingir muitas pessoas. Nós queremos que a nossa obra seja vista por muita gente. Nós queremos os destaques, nós queremos sermos ovacionados, aplaudidos. Nós somos amantes de nós mesmos. Obstinados, orgulhosos. A igreja se mesclou com o mundo, e hoje não é diferença. Ei, se nesta noite você achou, e eu não acho isso errado também, mas é importante que você veja isso e saiba disso. Você é evangelista do Senhor. Você foi escolhido por Deus. A Bíblia diz que antes que o mundo te conhecesse, Deus já te conhecia e escreveu a sua história, aleluia, no livro dele. Você foi levantado para cumprir um propósito de glória em Deus. Você foi levantado para fazer a diferença na terra. Você é o sal da terra, igreja do arrebatamento. Nesta noite eu te convido a despertar, a entender, aleluia, que não adianta, aleluia, você querer pregar a tua verdade, viver a tua verdade. Só existe uma verdade, essa verdade é do Senhor, é bíblica, aleluia, é bíblica, aleluia. Ele diz: olha, você deve obedecer a Deus acima de todas as coisas, ame a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Mas essa obstinação, aleluia, nos leva a entender, aleluia, que é só obedecer a Deus. Já está bom, eu não preciso me subjugar ao meu próximo, eu não preciso me preocupar com o meu próximo. Não, preocupar com o seu próximo não é supri-lo materialmente, mas uma atitude sua fere o seu próximo. Você já desconstruiu a verdade da Bíblia, você já desconstruiu aquilo que o Senhor, aleluia, manda você fazer. Aleluia, nesta noite, aleluia, eu te concito a entender que amar, aleluia, vai mais além
Você imagina, amar não é só praticar atitudes físicas, amar, aleluia, envolve sentimento, envolve graça, envolve redenção, envolve entrega, envolve renúncia, envolve, aleluia, mudança de vida. Os dias são trabalhosos, Timóteo. Nessa noite, eu não vim falar para você de carro novo, casa nova. Deus pode te dar. E isso é uma consequência das nossas vidas. Eu vim falar o que Paulo diz para Timóteo: conjuro-te, te chamo, desperto você. Pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. E a gente tem uma concepção de pregar a palavra, é subir no púlpito, é falar do amor de Deus, é ler a Bíblia, é estar aqui no Facebook. Não, pregar a palavra vai muito além. Você não me conhece, não sei quem está me vendo, mas o meu Deus me conhece, o meu Deus sabe quem eu sou. Mas pregar a palavra é pregar com as minhas atitudes. Além de palavras, eu tenho que ter atitudes que sejam condizentes com a minha palavra, com aquilo que eu prego. E hoje muitos não conseguem atingir a plenitude do Senhor, porque aquilo que falam não praticam. Falam e destoam. E reino dividido, Deus não opera. Deus opera quando a minha palavra condiz com aquilo que eu pratico, com aquilo que eu faço. Eu ouvi uma situação que, pastor, eu vou casar e se não der certo, eu separo. Nós devemos fazer projetos, planos. Você que é jovem, ore a Deus. Peça a Deus aquilo que você precisa, um casamento. Peça a Deus uma família. Nós pedimos tantas coisas para o Senhor. Peça a Deus um dom. Que o Senhor seja a prioridade na sua vida. Que o Senhor seja a bandeira da tua vida. Nós vemos tantas coisas acontecerem nesta terra, neste mundo. Peça a Deus que ore, você que é pai, você que é mãe, ore pelos seus filhos, ore como igreja, abençoe seus filhos, abençoe a sua casa, não maldiga, agradeça pelo pouco, se a plenitude ainda não chegou. Como eu estava falando, Jesus, o Senhor, quando fez os céus e a terra, Ele começou no primeiro dia. Ao terminar o primeiro dia, com aquilo que Ele tinha feito, Ele disse, e foi bom. E assim sucedeu até o sexto dia, e no sétimo descansou. Nós precisamos viver as etapas das nossas vidas. Nós precisamos aprender com o Senhor que nós não vamos chegar onde nós queremos chegar de qualquer jeito, queimando etapas,
pulando etapas. Não. Eu preciso aprender para poder ensinar. Eu preciso viver. Paulo está dizendo: tenha paciência, Timóteo. Aleluia. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Você tem que ser exemplo no meu modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Você viu que eu fui perseguido, afligido, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor me livrou de todas elas. Nós precisamos ter testemunho para contar, nós precisamos ter currículo com Deus. Não dá para chegar de qualquer jeito, não dá para chegar de qualquer momento. É fácil eu apontar, é fácil eu dizer que não tem condição, é fácil eu dizer que é pouco, é fácil eu dizer que não sabe. Mas ei, deixa eu dizer um negócio: tenha empatia, ore, aleluia, pelas pessoas, ore pelos seus líderes, ore pelos seus pastores. Porque ninguém chega em lugar nenhum por acaso. A obra é de Deus. A obra não é sua e nem minha. A obra é de Deus. E é bem verdade que eu nem precisava dizer isso, mas eu vou dizer. Aleluia. Se você não fizer isso, você não vai viver. Aleluia. O que Deus tem de perfeito, você não vai viver a boa obra de Deus para a sua vida, se você não entender os princípios, as etapas. Se você não conseguir se colocar na posição de servo, de entender que o servo tem que servir, e que se Deus tiver, aleluia, algo para você, vai chegar o teu tempo. A tua visão tem que ser a visão da casa. Você que nessa noite está desanimado, que tem outra visão, entenda que a tua visão tem que seguir a visão da casa. É por isso que nós estamos vendo muitas filosofias, muitas vãs doutrinas, muitas questões que saem da palavra de Deus. Por conta dessa situação, a igreja está perdendo a referência de Deus. Homem nenhum é referência de igreja. Eu não tenho que ter opinião pessoal. Não cabe a mim ter opinião pessoal. Cabe a mim ter opinião baseada na palavra. E a palavra me diz que são dias difíceis, mas eu tenho que me manter firme, sóbrio, passar pelas aflições, mas cumprir o meu propósito ministerial evangelístico. Eu tenho que evangelizar, eu tenho que apresentar as boas novas. E para ser crente nesses últimos dias, precisa ter coragem. Coragem para falar, coragem para se impor, coragem para reprovar, coragem para dizer não. Não está certo dar jeitinho às coisas de Deus. Não está certo
burlar a palavra de Deus, não está certo. Criar raiz de amargura no meu coração, não está certo. Se eu não estiver dentro da palavra, eu não vou chegar no céu. Não há outra situação, não há outro caminho. Dizem alguns que o inferno é esta terra, mas não é. O inferno é um local onde Mateus vai dizer, é um local onde haverá pranto, ranger de dentes, onde haverá um lago de fogo e enxofre. É lá que vão, é para lá que vai aqueles que não entenderem a verdade da Bíblia, que não forem ensinados, que não forem corrigidos, que não forem redarguidos, aleluia, que não forem colocados, exortados pela palavra. Não adianta eu te enganar nesta noite, aleluia, passar a mão na tua cabeça, não. Você precisa entrar pelo caminho. Pastor, quem é o Senhor? Eu sou um homem de Deus que nessa noite, aleluia, está cheio do Espírito Santo de Deus para dizer para você que se não houver conserto na casa, não há, aleluia, condição de Deus manifestar a sua glória. Antes que descesse o fogo, Elias consertou o altar. E aí ele pediu fogo e veio. A necessidade de conserto no altar. A necessidade de conserto no altar. Porque senão não tem manifestação da glória de Deus. Salmo 1. Eu tenho que falar isso. E Deus sabe. Aleluia. A palavra que estava no meu coração, Deus sabe, mas eu tenho que falar isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, sabe onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É palavra. Se eu não vivo a palavra, eu não tenho como tocar o céu. Igreja de Deus, nós estamos pulando de um extremo para outro. Antigamente nada podia, hoje tudo pode. Não, hoje nada também pode, só pode aquilo, aleluia, que é permitido na palavra. Se a palavra proíbe, eu também proíbo. Se a palavra proíbe, aleluia, se a palavra diz que é errado, eu também, aleluia, não pratico. Eu não posso viver cocheando em dois caminhos. Eu tenho que ensinar, eu tenho que corrigir, eu tenho que redarguir, eu tenho que mostrar a verdade bíblica. Paulo está dizendo: os dias são difíceis, trabalhosos, não dá para viver de qualquer jeito. Crente com mente cauterizada, nada é pecado, tudo pode. Nós estamos querendo deixar que a apostasia tome conta. Não,
Nós precisamos ter coragem para nos posicionar, para dizer não ao mundo, para dizer que o mundo está errado, para dizer que está fora da palavra. Temos que ter coragem, aleluia, para ser diferente. Quando a gente é diferente, a gente é retalhado, a gente é apedrejado, a gente é apontado, mas tem uma coisa: nós agradamos a Deus. O Senhor, quando passou pela coletoria e disse: Mateus, vem comigo, ele levantou, e a Bíblia diz que ele deixou tudo para trás. Tem gente querendo viver as coisas de Deus, trazendo as coisas da igreja, trazendo as coisas do mundo. Nesta noite, que o Senhor possa falar mais ao teu coração. Aleluia. Timóteo, pregue a palavra. Pregue a palavra. Seja amigo de Deus. E quando a gente é amigo de Deus, a gente vive João 14. Deixa eu ler para você. Quando a gente é amigo de Deus, a gente não tem medo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Senhor Jesus vai voltar. E eu vou falar uma verdade aqui. Eu tenho que falar essa verdade. Há um preço a ser pago para andar com Cristo. E é um preço caro. João Batista perdeu a cabeça, mas pregou a palavra. Nesta noite, com certeza, eu serei reprovado por alguns. E vai para você essa resposta, e aí é para você mesmo, porque eu tenho que falar. Eu não prego para a parede, eu prego para pessoas, e se essa palavra está entrando no teu coração, é para você mesmo. Para você mudar a tua vida, para você mudar a tua história. Você tem que crescer. Chega de tomar leitinho. Chega de dar trabalho para os outros, ser filho rebelde. Quando chegar lá no céu, Deus não vai cobrar de mim que eu me calei diante de uma igreja apostatada, não. Eu não. Eu não estou preocupado com curtida em Facebook, eu não estou preocupado com like em YouTube, eu não estou preocupado com quantidade de inscrito em grupo, eu não estou preocupado se tem 100 ou 100 mil, eu estou preocupado em pregar a palavra, eu estou preocupado em abrir a minha boca, eu estou preocupado com almas, aleluia, eu estou preocupado com ovelha, e ovelha conhece a voz do seu pastor, ovelha sente o cheiro do pastor, o pastor, aleluia, ele não dorme, aleluia, ele não tosqueneja, aleluia, o pastor cuida das ovelhas, o pastor, aleluia, cuida das ovelhas, e lobo não chega, aleluia, onde tem palavra, onde tem pastor, não chega. Deus dá graça ao pastor, Deus dá graça ao homem, aleluia, no seu cajado ele defende,
você ir para o céu. Ou você vive a palavra. Cobra que rasteja, bicho peçonhento é que anda pelos esgotos, mas servo de Deus anda na luz e vive a palavra. Paulo está morrendo, é a última carta dele, mas ele não se furta. Sabe o que vai acontecer com Paulo? Ele vai ser arrastado, a história vai dizer, em Roma, vivo, puxado por cavalos, vai perder a pele, vai morrer, vai ser escalpelado, vai ser, aleluia, vai ser destruído, vai ser moído, vai ser envergonhado, vai morrer, mas ele vai dizer, aleluia, para o seu filho Timóteo, eu combati o bom combate. Tudo que ele passou por Jesus foi bom, eu combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas guardei a fé. Você quer ver o sobrenatural de Deus? Você quer ver a mão de Deus agir na tua vida? Vá diante de Deus com o coração quebrantado. Tira o orgulho, tira a soberba. Muda a sua vida, muda a sua história. Igreja, estamos vivendo a última hora nesta terra. É a última hora. E eu vou encerrar aqui. Paulo vai dizer para Timóteo, fique tranquilo, porque quem é fiel a Deus, Timóteo, está aqui no capítulo 4, versículo 18, e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial. Para o Senhor seja a glória, seja a honra, seja o louvor, para todos sempre. Mantenha estritamente uma consciência limpa perante Deus e o homem. Devote-se, estude a palavra. Torne-se um intérprete sensível da palavra. Reconheça que a vida devotada a Deus sempre encontra perseguição. Espere isso, pois uma vida devotada testemunha contra a falta da devotação de outros. Quando eu me posiciono como igreja de dentro para fora, eu mexo com o inferno, eu mexo com os outros, eu afronto o sistema. Mas uma coisa é certa, o meu Jesus vai voltar. E eu estarei com Ele, quero te ver lá também, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesta noite, nós clamamos e bendizemos o Teu nome. Nós entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida. Que nesta noite, Senhor, haja mudança, começando de mim, Senhor. Que a minha vida seja diferente, que eu possa ter uma vida, Senhor, ilibada diante de Ti, uma vida devotada diante de Ti. Eu sei que isso me trará, Senhor, aflições, mas eu quero ser pleno em Ti, Senhor. Eu quero viver a Tua plenitude, a Tua graça, o Teu conhecimento. Aleluia.
Eu quero orar, Senhor, e receber resposta tua. Talvez esta minha, Senhor, essa minha forma de ser já seja para alguns obsoleta, fora de propósito, mas não me importa, Senhor. O que me importa é fazer a tua vontade. Me dá graça, me proteja, me guarde, Senhor, guarde a minha família. Aleluia, porque nós queremos saquear o inferno, Senhor, em nome de Jesus. O mundo jaz no maligno, mas nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o bichinho de Jacó. Nós somos, Senhor, os teus filhos, a voz que clama no deserto. Nós somos, Deus, o João Batista desta última hora, que perde a cabeça, mas não para de pregar o teu evangelho. Nós não barganhamos a verdade, Senhor, porque a verdade não é nossa, a verdade é tua. Nós não apresentamos caminhos alternativos, Deus, é céu ou inferno. Não tem alternativa, Senhor, para aqueles que não querem entrar pelo caminho. Nós não somos, Senhor, massageadores de ego, massagistas de ego. Nós somos pregadores do evangelho, da boa nova. Se o homem não mudar, se o homem não se arrepender, se o homem não se converter dos seus maus caminhos, se o homem não entender que Jesus morreu na cruz para nos salvar, aleluia, não há, Senhor, salvação. Se o homem não entender esta verdade, se o homem não entender a mudança, se o homem não entender que precisa, aleluia, viver na luz, na verdade, não há mudança, não há, Senhor, salvação. Nós estamos vivendo um tempo, Deus, onde a igreja quer se ajustar, quer se amoldar com o mundo. Nós estamos vivendo, Senhor, ó Deus, situações onde a igreja quer se ajustar com o mundo. Não tem, Senhor, parceria entre a luz e as trevas. Nós não podemos conceber isso, Pai. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que ser a voz profética desta última hora, Deus. Aleluia! Nós não devemos adotar nos nossos cultos, nas nossas, Senhor, atitudes o politicamente correto, não. Nós somos a igreja de Cristo. O próprio Jesus veio a esta terra e diz que ele não veio para trazer paz, mas ele veio para trazer espada. Ele veio para contrariar, Senhor. Isso não tem nada a ver com o pecador. Nós amamos o pecador, nós perdoamos as pessoas. Mas isso não nos dá, Senhor, Deus, aleluia, condição, Senhor, pela tua palavra, para podermos, Senhor, Deus, passar a mão na cabeça e deixar, Senhor, e concordar com as práticas. Não, nós devemos reprovar a prática, nós devemos reprovar a prática, na prática que estiver errada, a prática que estiver fora da palavra, ela não pode ser aceita pela igreja, ela não pode ser, Senhor, aleluia, a igreja não pode ser conivente com o mundo. Transformai-vos, aleluia, este mundo, diz a palavra, aleluia, não se conformeis com ele, para que conheceis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a palavra, Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus.
Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pode ter certeza que se a gente estivesse na nossa igreja, eu faria mais, falaria mais. Porque chega, não dá mais, não tem mais condição. Ou a igreja entende que é igreja, ou está perdendo tempo. Não adianta você dobrar os seus joelhos se você não está vivendo a verdade em Cristo. Eu tenho 20 anos, tenho 30 anos que sou convertido. Não, você é convencido. Você se convenceu, se acostumou a ir à igreja. Quem se converteu abandona as últimas práticas. Mas tem gente incorrendo no mesmo erro. Sai de um lugar, vai para o outro, incorre no mesmo erro. Vai para outro lugar, incorre no mesmo erro. Vai para outro lugar, incorre no mesmo erro. Ei, quando é que você vai acordar, despertar e entender que Deus está te dando tempo? Pastor, o senhor está sendo duro. Eu estou me refreando aqui, porque a Bíblia diz que o profeta, que o Espírito está sujeito ao profeta. Porque se eu estivesse na nossa igreja, eu ia soltar aquilo que Deus está mandando eu trazer para você. Sabe por que as igrejas, sabe por que existem pessoas que precisam ouvir o Evangelho? Porque eu e você, igreja, estamos preocupados resolvendo picuinhas, coisas bobas. E o propósito da igreja, que é pregar a palavra, a gente não está fazendo. Igreja tem que nascer, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É aí que se transforma. É quando eu entendo. Xarabassuri mandaraba xarabacá. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos orar nesta noite em nome de Jesus. Quero orar por um moço que tentou suicídio ontem. E é isso que eu falo para você. Conhecedor da palavra. Frequenta uma outra igreja. Chegou esse pedido de oração para nós. O inimigo ele estará ao redor, tentando tragar quem ele possa. Quando você se afasta da palavra, quando você se afasta da oração, quando você se afasta de Deus, e fica perdendo tempo com outras coisas, o inimigo está ao redor. O inimigo ele não brinca de ser inimigo. Eu não estou nem recriminando esse moço, não. Mas eu estou dizendo o que está acontecendo. O moço conhece. É da igreja. Não é lá do mundo. É da igreja. Quando é que a gente vai acordar?
Quando é que a gente vai acordar e vai perceber que a quantidade de separação que está acontecendo dentro das igrejas é a mesma que está acontecendo fora das igrejas? Quando é que a gente vai acordar e entender que foi feita a cerveja? Eu ouvi isso e achei interessante. A cerveja sem álcool para quê? Para enredar você. O mundo dá jeitinho, a igreja vai se ajustando, vai se amoldando. Ei, não tem jeito, essa parceria não tem jeito. A noiva do Cordeiro não pode, aleluia, estar vinculada com o mundo. Ela não pode estar manchada, aleluia, com as coisas do mundo. Aleluia, o noivo, ele quer uma noiva lavada, remida, de boas obras. Não adianta você achar, aleluia, que você estando fazendo, aleluia, as coisas do mundo, e lá na igreja, aleluia, está na igreja, não adianta, não. Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração, aleluia. Nessa noite Deus está dizendo: conserta a tua vida. E se você entender isso, a palavra está saindo da minha boca aqui, ó, aleluia, é o próprio Deus falando. Chegou a hora, ou a gente muda, ou a igreja de Deus, aleluia, ela não pode, aleluia, fazer barganha com o mundo. Você acha que é fácil pregar uma palavra dessa? Porque eu tenho certeza que eu estou sendo discriminado, recriminado, criticado, porque ele está sendo duro, mas não me importa. Eu estou fazendo o que o meu coração está cheio, e o meu coração está cheio de Deus, para despertar você, aleluia, para você entender que a igreja precisa de mudança. Vamos orar para esse moço. Vamos orar para Maria Teixeira também, cunhada da pastora Marili. Vamos orar pelos ofertantes, dizimistas, pelo caderno de oração, pela irmã Fernanda, que é a vizinha nossa aqui. O Jaime está lá em Portugal, fez uma cirurgia no coração e está muito debilitado. Vamos orar pelo Cainão, filho da Vivi, da diaconisa Vivi. Ele começou a trabalhar e já subiu de cargo, por isso está sofrendo. O mundo é isso, é guerra constante, é o egoísmo, é o eu, é o singular. Um texto que eu li também, que a pastora me mostrou hoje, é o singular. Eu, para mim, eu quero. A Brenda, que é a nora da Sheila, pede oração para Maria Rita. A Iraci pede oração para a Sara, que estava grávida de 8 meses, mas infelizmente, ou pela vontade soberana do Senhor, no 8º mês de gestação, o bebezinho faleceu. Deus sabe de todas as coisas. Eu quero orar com você nessa noite em nome de Jesus e te pedir: desperta, porque hoje pode ser a sua última noite nesta terra. E o que você vai apresentar para o Senhor quando chegar do outro lado? Quais serão as obras que você vai apresentar para o Senhor? Pense nisso. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós oramos por este moço, Senhor, que cometeu suicídio. Conhece a Tua palavra, da Tua casa, mas se perdeu, Senhor. Estava desatento, e soldado desatento, o inimigo quer abater. Nessa noite eu peço a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu poder sobre ele. Restaura, Senhor, as forças dele, dá paz, em nome de Jesus. Oro também pela Maria Teixeira, em nome de Jesus, cunhada da pastora Marili.
Dá graça a ela, Deus. Ó Deus, oro também, em nome de Jesus, pelos ofertantes, pelos dizimistas. Aleluia, aleluia. Orar pelo caderno de oração. Aleluia. Quero orar também em nome de Jesus nesta noite, Senhor, pelo Jaime, que está lá em Portugal, Senhor. Fez uma cirurgia no coração, está muito debilitado. Orar pelo Cainan, filho da diaconisa Vivi. Aleluia. Que começou a trabalhar e está sofrendo perseguição porque foi promovido, Deus. Pela Brenda. Senhor, que pede oração pela Maria Rita. Aleluia. Pela Iraci, Senhor. Que pede oração pela Sara. Pela Maria Teixeira. Nós já falamos, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Nós já falamos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esse moço, ele tentou o suicídio. Aleluia. Mas não, graças a Deus, não consumou o suicídio. Em nome de Jesus. Aleluia. Foi para o hospital, mas já está bem em nome de Jesus. Por ele nós pedimos. Deus guarda, livra, abençoa, repreende este mal. Deus, que nessa noite essa palavra possa ecoar nos corações. Deus, em nome de Jesus. Pai, nós precisamos ter coragem, Senhor, para pregar a Tua palavra, pregar a Tua verdade, Senhor. Ó Deus, manifestar a Tua glória. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes, Senhor, aleluia, Tu sabes de todas as coisas. Por isso eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Se Jesus não voltar esta noite, que você viva a melhor sexta-feira da tua história. Mas se Jesus voltar ainda hoje, eu quero te ver na glória para uma grande festa. Porque eu vou estar lá. Aleluia, eu quero te ver lá. Que o amor de Deus, a graça do seu Filho amado Jesus e a doce consolação do Espírito Santo seja com a amada, querida e abençoada Igreja de Deus, de agora e para sempre. Só quem crê, diga amém. Aleluia. Domingo, às 18 horas, nós estaremos aqui, se assim o Senhor nos permitir. Fique na paz, Deus te abençoe.